Almoço com TF em ritmo, sabe de quê? Pré-jogo de Botafogo e Náutico. Vocês puderam ler aqui no título. Partida de R$1,5 milhão. Quase metade da folha salarial do Botafogo. Campo complicado, pressão da torcida, aproximadamente 9 a 10 mil torcedores estarão presentes. A possibilidade do reencontro com Chiesa. Será a estreia de Paulo Autuori. A equipe do Náutico conta com vários jovens, com vários garotos, que nunca tiveram um jogo tão grande em suas carreiras. Conta com alguns jogadores experientes, como Giancarlo, o cara das bolas paradas, e o jovem Eric. Corre pra caramba. Jogo complicado para o Botafogo, Glorioso desfalcado e ainda sem Honda. O que esperar de Botafogo e Náutico? Partida pela segunda fase da Copa do Brasil. Se você não tem como assistir o jogo de hoje, se você vai estar trabalhando, fazendo qualquer outra coisa, o OneFootball vai transmitir a partida. Com imagens não, mas você vai poder acompanhar o tempo real. Aconteceu algum gol? Pum! O OneFootball mostra para você. Tá ali, escalação, o OneFootball mostra para você. Também se você quer ficar por dentro de todas as informações sobre o Glorioso, não basta o canal do TF, de repente você não pode assistir um vídeo, está ocupado, está no serviço, não tem como. O OneFootball está sempre te apontando o que aconteceu de destaque em relação ao Glorioso. Baixe o OneFootball, link aqui na descrição. Peço que você já deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal, que é o canal do TF, canal feito pra você, torcedor botafoguense. Estreia de Paulo Autuori, Copa do Brasil, jogo bem complicado. Eu falo isso porque o técnico alvinegro não teve muito tempo para colocar a sua cara. Conversou muito com os jogadores, passou o posicionamento muito por vídeo, mas ainda teremos o Botafogo com a cara de Valentim. Na sua primeira partida como técnico, um confronto complicadíssimo pela Copa do Brasil. Partida que vale R$1,5 milhão e uma vaga na terceira fase da competição nacional. Aí sim, começaremos com jogos de ida e volta. O Botafogo terá alguns desfalques. Fernando com entorse no joelho e Joel Carli, que reclama de dores no joelho. Eles estão fora da partida de hoje. Gabriel Cortez, que foi relacionado, está lá em Pernambuco, mas não terá condições de jogo, já que seu documento internacional não chegou. O Botafogo não conseguiu finalizar a sua inscrição na CBF. O provável Botafogo para a partida de hoje será Gatito, Barrandegui, Marcelo, Juan Renato e Danilo Barcelos. O meio-campo formado por Cícero, Alex Santana e Bruno Nazário. Nas extremas, Luiz Fernando, Luiz Henrique e na frente, Pedro Raul, que não terá condições, segundo o próprio Paulo Autuori, de atuar durante 90 minutos. O jogador sentiu ainda esse desgaste muscular de começo de temporada. A pré-temporada do Botafogo foi muito pegada para ele, parece. E o Pedro Raul, o artilheiro do Glorioso na temporada, deve atuar menos de 90 minutos. Thiago, tá confiante? Tô tenso, é um jogo que me preocupa. Mesmo com o Botafogo sendo muito superior ao Náutico, muito superior, é um jogo complicado. Pela pressão da torcida, por ser segunda fase, o time do Botafogo, apesar de algumas peças experientes, nós teremos hoje, por exemplo, na zaga, 3 jogadores que ainda não estão bem entrosados, uma zaga totalmente desentrosada, Barrandegui, Marcelo, Juan Renato e Danilo Barcelos. A gente não tem ainda uma zaga certinha. Do meio para frente não, o Botafogo já meio que acostumado. O Alex Santana não é um jogador de circulação de bola, é um jogador de mais imposição e vive um mau momento. O Cícero é um jogador que não vive bom momento, provavelmente com a possível vinda do Yaya Touré vai ser barrado. Nas extremas, Luiz Fernando voltará a atuar nesta partida de hoje. O Varley foi para o banco, o Autuori deu a oportunidade para este atleta. Luiz Henrique é um menino, vive de altos e baixos dentro da própria partida, é capaz de um lance genial e errar, porque acontece, é do garoto. E na frente o Pedro Raul, que é o melhor jogador do Botafogo na temporada, junto com o Marcelo Benevenuto e com o Bruno Nazário. Para quem não sabe, empate, pênalti, quem vencer estará classificado. Ontem, Paulo Autuori falou sobre esse jogo, falou sobre a importância dessa partida na entrevista coletiva. Para quem não pôde assistir pela Botafogo TV, vou colocar alguns trechos para vocês. Bem, então vou dividir em 3 partes aqui a minha resposta. A primeira, vou ser aquilo que eu tenho sido ao longo da minha carreira, crítico
a realidade do futebol brasileiro e crítico ao comando do futebol brasileiro. É impensável você começar uma competição tendo 3 alternativas de data. Você vai ter que viajar, nós e outros, eu não estou falando de nós, eu estou falando de conceitualmente, numa época de carnaval. Você não tem voos disponíveis porque não sabia até quando ia jogar. Eu estava feliz da vida, embora não acreditasse que seria possível, porque a gente já conhece como é que a banda toca. Então, aconteceu isso, que aqueles 10 dias que eu poderia ter, o que não seria um privilégio meu para qualquer treinador no Brasil, não vão existir mais. Então, essa é a realidade do futebol brasileiro, não há que lamentar absolutamente nada, há sim de entender que nós não damos um passo à frente, cara. Os problemas se mantêm os mesmos, entra ano, sai ano. Muito bem, cara. Dentro dessa ideia, a gente sabe da importância hoje da Copa do Brasil para os clubes, porque é uma competição que gera muita grana mesmo, né? Nós vamos encontrar, se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, já seria difícil, um jogo de Copa do Brasil, em que é decisivo, cara, torna-se mais difícil. O Náutico está numa fase boa, está bem consciente daquilo que estão fazendo dentro de campo, já está há algum tempo com o Gilmar Dalpozo, e que faz um trabalho muito interessante. Então vai ser um jogo duro, é decisão, os jogadores já estão a saber disso. Então essa é a segunda parte da minha resposta. A terceira vai ser o seguinte, já falei isso aqui quando eu entrei, todo o trabalho de um treinador tem coisas que se solidificam, né, cara? E são boas, cara. E eu vou ter pouco tempo, mas tem coisas que o Alberto desenvolveu, e muito bem, não só aqui, mas nas equipes onde tem trabalhado, e que já estão solidificadas. Logicamente que eu vou agregar algumas ideias. O tempo é curto para que os jogadores entendam. Vou precisar da boa leitura, da experiência deles, entendeu? Dentro dessa perspectiva, ou seja, vamos nos apoiar naquilo que de bom já existia em relação ao trabalho do Valentim com esse grupo desde do fim do ano passado até o início desse ano. Aí. O Botafogo, eu citei isso até ontem aqui na entrevista coletiva, o Botafogo, no retrospecto recente, né, teve eliminações para a Juventude, Aparecidense, coisas que incomodam, é claro, o torcedor. Com a sua experiência, como é que você trabalha esse time que é jovem para mais uma decisão na Copa do Brasil e tenta, de alguma maneira, que eles não carreguem essa pressão dos últimos anos? Isso tem a ver com, em termos individuais, tem a ver com o tipo de personalidade de cada um, certo, cara? Segundo, o desafio está lançado, eu já falei claramente com eles com isso. Eu acho lindo esse tipo de desafio, que nós vamos fazer um jogo fora de casa, decisivo, melhor possibilidade de mostrar aquilo que nós queremos ser, entendeu? Não existe, cara. Então, a gente sabe o que a classificação vai gerar em relação à confiança, à moral, e o que vai gerar em termos de possibilidade do clube de avançar, já falamos isso aqui, da importância para os clubes hoje na receita que a Copa do Brasil gera. Certo? Então, esse é o desafio. Eu estou acostumado, eu sempre trabalhei, uma das características do meu trabalho, eu creio que seja a principal, é o desenvolvimento do jogador. Eu estava ainda há pouco conversando com o Canu, falei, esse papo de experiência, você só adquire estando na arena, seja no futebol ou na vida. Tem que cair dentro. Entende? O que é importante para um jogador jovem é dominar os conceitos, conceitos táticos da função que ele exerce dentro de campo, na posição que ele joga. Quanto mais o clube é uniforme em relação ao seu futebol, ou seja, a metodologia é a mesma, é algo que eu tenho trabalhado nos últimos anos, desde o Atlético Paranaense, e que acredito completamente, e é um dos meus trabalhos aqui. O treinador da equipe de cima, da primeira equipe, não tem dificuldade, porque ele já vem ganhando e absorvendo esses conceitos de maneira pedagógica, para que não haja retrocesso. O problema é que ele desenvolve na formação. Não estou falando aqui não, estou falando nos clubes como um todo, na grande maioria ainda, infelizmente. Aí chega na primeira equipe, o cara pede coisas a ele que ele nunca fez na formação. Aí o garoto é jovem, entra... uma covardia, que é botar a responsabilidade toda, cara, em relação, e a responsabilidade de decidir jogos em um jovem, né? Você está entendendo? Acontece, não foi bem, aí joga 1, 2, 3, descarta. E o futebol brasileiro desperdiça jogador absurdamente, entendeu? Absurdamente.
Então, cara, justamente por essa intolerância, que já falamos disso quando eu falei aqui na apresentação. Então, é jovem a equipe? Cara, mas isso não é impeditivo de que a gente possa demonstrar. Eu tenho certeza do seguinte, alguma coisa a gente vai mostrar ali em relação àquilo que a gente quer. Não estou falando de parte tática estratégica, porque parte tática eu sei perfeitamente como o Alberto trabalha, tem ideias muito boas, mas estou dizendo da atitude, cara, entende? Que o jogador tem que mostrar desde o primeiro momento. Ou seja, atitude de quê? De entrega ao jogo, de jamais desistir, você está entendendo? De consciência tática, né, de poder estar em condições de interpretar bem a estratégia que é montada. Então, esse desafio aí, cara, não tem que pensar duas vezes em relação àquilo que vai ser a equipe e os jovens que vão jogar. É isso aí, cara, não tem que... Quando ele estava fora, esperava essa oportunidade, né? Então é hora de mostrar. Fora é muito fácil a gente falar. Às vezes eu falo com jogadores, estão fora de campo vendo jogar, eu podia estar fazendo isso. Eu chego na hora, vai lá e não faz, né? Porque entra uma série de fatores, especialmente o emocional. Esse aí foi o Paulo Autuori falando com vocês a respeito da partida entre Botafogo e Náutico pela Copa do Brasil. Quero saber de vocês aqui nos comentários qual o seu palpite para o jogo. Na minha opinião, o Botafogo ganha. Não sei de quanto, mas o Botafogo ganha na estreia de Paulo Autuori e nós teremos uma live pós-jogo hoje mais feliz, tenho certeza disso. Espero que vocês tenham gostado do almoço com o TF de hoje. Se vocês gostaram, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo no seu grupo do WhatsApp favorito. É muito importante que mais pessoas conheçam o meu canal, que é o canal do TF feito para você, torcedor botafoguense. Mais tarde nós teremos aqui o Noite Alvinegra, que será ou com o TF Responde, ou outra informação, né? De repente acontece alguma coisa aí durante o dia, a gente traz aqui para vocês, e o TF Responde fica lá, escondido mais uma vez. E depois da partida entre Botafogo e Náutico, vamos de live aqui no meu canal. O roxinho é feio, o conteúdo do canal do TF é bom, tamo junto, aquele abraço, fui, fiquei com Deus, e vamos fogão!